E sem mais delongas, bora pro nosso versículo do dia! Vamos alimentar essa alma, meu povo, fortalecer essa sua fé para que você possa seguir, avançar, crendo que tem um Deus poderoso que está cuidando de você e Ele cuida mesmo. E hoje nós vamos de Novo Testamento, segunda carta de Pedro, apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Eu acho que aí se estiver errado, depois eu conserto aqui a hora que eu for escrever o versículo para vocês. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19, só a parte final que diz o seguinte: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Bate o olho nesse versículo e imediatamente o Espírito Santo me trouxe à memória um fato que aconteceu há muitos anos atrás com a minha sobrinha mais velha, filha da minha irmã Daniele, minha sobrinha Isabela. Ela é sensacional e desde pequenininha ela sempre foi muito tagarela e sincera, assim na lata. Amo isso nela. E a minha mãe fumava cigarro e jogou a bituca no chão, e eu lembro que a minha sobrinha pegou a bituca e olhou, e aí ela olhou pra minha mãe e falou assim: nossa, esse negocinho aqui controla você? Minha sobrinha, ela ficava muito irritada quando minha mãe começava a fumar, porque ela ficava soltando aquela fumaça, incomodava, todo mundo ficava incomodado. E eu me lembro que ela esperou, ela ficou assistindo a minha mãe fumar aquele cigarro, e ela sempre ouviu a gente falar pra minha mãe parar de fumar, e minha mãe sempre falando que não conseguia parar, que era muito tempo fumando, ela não conseguia parar. E ela ficou aquele dia observando a minha mãe fumar aquele cigarro inteirinho. Quando a minha mãe jogou a bituca, ela soltou a pérola. Esse negocinho te controla. Olha o tamanho disso. Ela olhava, se admirava. Vou tentar ilustrar com uma outra história. Não sei se vocês já ouviram essa história do elefante. O filhotinho elefante, ele foi vendido para um circo e o seu dono, ele prendia esse elefante numa estaca fincada no chão, uma estaca bem firme e forte, e ele prendia esse filhotinho nessa estaca. Então ele tentava escapar, tentava se soltar e não conseguia sair do lugar, ficava ali prisioneiro daquela estaca. Bom, os anos passaram, o elefante cresceu, não só em tamanho, mas em força, em peso, tudo. O elefante é um animal muito grande, mas o seu dono continuava o prendendo na mesma estaca. E o elefante, ele não se soltava, porque quando ele era pequeno, ele achava que aquela estaca era forte para o prender. Mas ele cresceu. O fato é, aquela estaca já não tinha mais poder para segurar o elefante. Mas na mente do elefante, ele continuava sendo prisioneiro daquela estaca. Porque enquanto ele era criança, quando ele era filhote, ele a estaca era forte o bastante para o prender. Ele cresceu e continuou prisioneiro, continuou escravo daquela estaca. Ele não saía porque ele achava que ele nunca ia conseguir se soltar. Você tá entendendo o que eu quero falar com você? O que tem te aprisionado, te feito escravo, às vezes nem tem mais força para te prender. Mas na sua mente você continua prisioneiro e não se solta, como esse elefante. Entendeu? Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, acho que versículo 1, ele fala assim: permaneçam firmes na liberdade a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente ao jugo de escravidão. O que Paulo está falando aí? Viu? Não se submete mais ao jugo da escravidão que você estava quando você não tinha Cristo. Agora você tem Cristo e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já foi liberto de tudo. Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo ele levou sobre si na cruz, foi fincado na cruz. E essa morte de cruz trouxe para mim e para você libertação. Eu usei aí duas ilustrações claras a respeito do cigarro, um negocinho tão pequeno que controla
tanto a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um pão, mas está lá comprando cigarro. Entendeu? Não tem dinheiro para nada, para pagar uma dívida, nada. Tá escravo do cigarro. Não tem dinheiro para nada, mas o cigarro tá lá. Entendeu? O elefante, aquela estaca pequenininha que outrora, enquanto ele era criança, enquanto ele era filhote, talvez até o prendia mesmo, realmente. Mas agora que ele cresceu e que ele tá forte, não prende mais, mas na cabeça dele ele continua menor que aquela estaca, entendeu? A mente dele ainda tá prisioneira daquela estacazinha pequena. E talvez você conheceu Jesus, mas ainda tá prisioneiro do seu passado, das coisas que você fez, das coisas que já passaram. Mas você já é livre. Percebe? Você já conhece Jesus, já sabe que ele tem todo o poder, que o nome dele tem autoridade sobre tudo e todos. Que no nome dele você pode expulsar demônios, principados e potestades. Meu Deus do céu, ele tem poder, ele tem todo o poder. Ele já te libertou na cruz do Calvário. A cruz já te libertou. Ele já te libertou. E você continua escravo. Escravo da sua vida antes de Jesus. Entendeu? Convite para você hoje, nessa quinta-feira. Sabe? A gente tá chegando aí no final de mais uma semana. Desperta. Para de acreditar que aquela estacazinha tem poder para continuar te prendendo. Jesus já te fez livre.